Olá, bem-vindos à terceira e última aula a respeito de envio de títulos em formato digital ao registro de imóveis. Nas aulas precedentes, nós falamos a respeito de como a qualificação dos títulos em formato digital integra a qualificação jurídica efetuada pelo oficial de registro de imóveis e também falamos a respeito dos títulos nato-digitais. Pois bem, nesta terceira e última aula, vamos falar a respeito da qualificação de títulos digitalizados. Eu sou Alex Menos Cavicchini, sou oficial do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro e diretor da ENOR, Escola Nacional de Notários e Registradores. Peço para você que está assistindo o nosso vídeo a clicar aqui embaixo do vídeo no sino e se inscrever em nosso canal e não perder nada do nosso conteúdo gratuito da ENOR aqui no YouTube. Também curta o vídeo e, se puder, compartilhe o mesmo em suas redes sociais. Aproveito para lembrar que no meu livro Alienação Fiduciária, que saiu pelo IRIB, eu tenho uma parte, antes de falar a respeito de alienação fiduciária, uma parte geral a respeito de títulos digitais, envio de títulos digitais ao registro de imóveis. Desta maneira, o livro se encontra disponível na loja do IRIB. É só jogar no Google Loja do IRIB e procurar por alienação fiduciária. E tenho algumas páginas do livro a respeito do assunto aqui tratado. Pois bem, então, o que seriam os títulos digitalizados? Títulos digitalizados são aqueles que existem existência física, ou seja, aqueles que estão em formato papel. Porém, foram digitalizados, ou seja, transformados de formato papel para formato eletrônico. Desta maneira, percebemos a diferença desses títulos para os títulos nato-digitais. Os títulos nato-digitais são aqueles títulos que sempre permaneceram em formato eletrônico, foram gerados em formato eletrônico e permanecem em formato eletrônico. Já os digitalizados, eles nasceram como documentos em papel. É importante notar que o envio de documento digitalizado não dispensa a qualificação dos requisitos do próprio instrumento físico. Assim, se era necessário um reconhecimento de firma no documento físico, esta deverá estar presente, ou seja, deve estar reconhecível na digitalização. Documentos digitalizados podem assumir duas formas aceitas. Os digitalizados qualquer pessoa na forma da Lei da Liberdade Econômica e os digitalizados por tabelião de notas. Pois bem, neste caso, passemos então aos títulos digitalizados na forma da Lei da Liberdade Econômica e seu decreto regulamentador. A Lei 13.784 de 2019, Lei da Liberdade Econômica, em seu artigo 3º, diz que é direito de qualquer pessoa arquivar documentos em formato eletrônico. O decreto 10.278 de 2020 regulamenta os requisitos necessários para que tais documentos tenham validade jurídica. Os documentos deverão, então, atender aos requisitos do artigo 5º do Decreto 10.278 de 2020. Quais são? Inciso 1º, estar assinado digitalmente o certificado digital no padrão de infraestrutura de chaves pública brasileira, ICP Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integralidade do documento e de seus metadados. Desta maneira, percebemos a importância, também nos títulos digitalizados, do certificado digital padrão ICP Brasil, importantíssimo para os títulos nato-digitais, como vimos na aula passada, e também bastante importante aqui nos títulos digitalizados. Ele deve seguir padrões técnicos mínimos previstos no anexo 1 do Decreto 10.278 de 2020, ou seja, são padrões mínimos de digitalização, padrões mínimos que ele deve conter, ou seja, uma resolução mínima que o título deve conter, e deve conter ainda metadados especificados no anexo 2 do decreto. Porém, existe um aparente grande entrave para a aceitação de documentos digitalizados, especialmente no contexto da alienação fiduciária em garantia. O decreto 10.278 de 2020, em seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 2,
diz que a digitalização dele regulamentada não se aplica aos documentos digitalizados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. As entidades do Sistema Financeiro Nacional possuem regras próprias de digitalização de documentos. No entanto, entendemos que tal regra deve ser interpretada não no sentido de se proibir a digitalização por entidades do Sistema Financeiro Nacional de títulos e documentos a serem remetidos para o registro de imóveis, em especial, obviamente, a aliança fiduciária, a compra e venda com a aliança fiduciária, mas não apenas esse, mas apenas que a mesma exclui que a digitalização dos demais documentos no âmbito da SFH deva ser feito por essas regras e não por suas regras próprias. Logo, a regra de digitalização de documentos é uma regra específica do Decreto da Lei da Liberdade Econômica e entendemos, então, que entidades do SFH poderão sim enviar contratos digitalizados conforme o Decreto 10.278/2020 para o registro de imóveis. Porém, para a digitalização de outros documentos para o uso dessas instituições, como, por exemplo, o arquivamento de documentos que instruíram contratos da SFH, serão seguidas regulamentações específicas dessas unidades. Porém, para envio para o registro de imóveis, entendemos que sim, poderá ser utilizado no âmbito do Decreto 10.278/2020. Pois bem, então qualquer pessoa poderá digitalizar esses documentos, inclusive pessoas no âmbito do SFH. Qualquer pessoa, podemos pensar qualquer pessoa física. Desta forma, a pessoa física poderá, ela mesma, sem necessitar de uma autorização especial ou qualquer coisa do gênero, digitalizar documentos, aqueles documentos que têm uma existência física, e cumprindo todas as especificações do Decreto 10.278, poderá remeter esse arquivo para o registro de imóveis, esse título em formato de arquivo para o registro de imóveis, e o registro de imóveis irá aceitar essa documentação. Obviamente, irá aceitar, na qualificação formal digital. Ele deverá verificar os demais aspectos do título. Uma outra possibilidade de título são os títulos digitalizados na forma do provimento 100 de 2020, o CNJ, que poderão ser apresentados para o registro de imóveis documentos digitalizados chamados de desmaterializados, ou seja, documentos que foram digitalizados, o documento físico foi digitalizado, na forma do artigo 22 do provimento 100 de 2020 CNJ. Este provimento é o provimento que regulamenta o e-notariado, que regulamenta, então, os atos notariais eletrônicos. Este documento, então, o documento que a pessoa pretende desmaterializar para apresentar registro de imóveis, deverá ser desmaterializado por tabelião de notas, ou por seu substituto, ou escrevente autorizado, através do módulo SENAD, na plataforma e-notariado. A autenticidade do documento será confirmada por código hash no documento e será consultado esse documento pelo cartório de registro de imóveis. Dessa forma, com a consulta do documento no site do e-notariado pelo cartório de registro de imóveis, então saberão que aquele documento aquele documento digitalizado corresponde ao original que estava em papel, que foi desmaterializado pela parte. É claro que, como dito, isso não esgota a qualificação registral. O oficial de registro de imóveis deverá qualificar, então, aquele documento que foi desmaterializado como se ele estivesse recebendo aquele documento original em papel. Todos os demais passos da qualificação deverão ser feitos pelo oficial de registro de imóveis a partir do momento que ele recebeu o documento desmaterializado. Pois bem, então percebemos, em resumo, que existem duas formas de documentos digitalizados, também chamados de desmaterializados, serem aceitos pelo cartório de registro de imóveis. A primeira é aquele digitalizado por qualquer pessoa, conforme os requisitos do Decreto 10.278 de 2020, e também aquele digitalizado por tabelião de notas. A grande vantagem da digitalização do tabelião de notas é porque, normalmente por um preço módico, a pessoa não precisa entender absolutamente nada de informática,
simplesmente levar o seu documento original à cartório de notas e pedir a desmaterialização do mesmo. Enfim, e ele receberá o documento em formato digital e poderá enviar esse documento ao registro de imóveis. Com relação ao decreto que regulamentou a Lei da Liberdade Econômica, a vantagem é, obviamente, que não tem esse custo notarial, apesar de ser um custo normalmente módico na maioria dos estados. Pois bem, eu agradeço a atenção de todos. Com isso, encerro a terceira e última aula do curso de envio de documentos digitais ao registro de imóveis. Se você perdeu alguma aula, é só verificar aqui no nosso canal de YouTube da Enor os demais vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 2, que você terá o panorama completo a respeito do envio de documentos em formato digital para o registro de imóveis. Lembrando que essa questão é uma questão que está em permanente mutação. Desta maneira, recomendamos ainda que você que está nos assistindo verifique se não teve qualquer alteração em qualquer normativa a esse respeito. As aulas estão sendo gravadas em julho de 2023. Então, recomendo que você que está assistindo nossa aula veja se não tem nenhuma modificação efetuada no panorama legislativo a esse respeito, antes de fazer a qualificação seu título digital. Pela atenção, muito obrigado e até o próximo curso da Enor.